Então, primeiramente, boa noite para todo mundo. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje. Ainda mais aí com a dona Cida e minha conterrânea de Unesp de Botucatu. É muito bom, assim, a gente estava já um tempinho sem se falar. Então, é muito bom poder manter contato e tudo mais. Eu trouxe aqui um pouquinho A ideia é apresentar um pouquinho da minha carreira, o que eu fiz até então. Me formei em 2010 na Unesp de Botucatu. Eu tenho 33 anos, sou casada, tenho uma filha de 2 anos que está aqui quietinha no sofá assistindo Peppa Pig. Então, talvez eu tenha que dar uma paradinha em algum momento se ela começar a zoar. Então, já peço desculpas antecipadamente. Eu moro em São Paulo e trabalho em Alphaville, né, na Corteva. Tenho aí como interesses, assim, hobbies, eu gosto de velejar. Olha, só porque eu falei, começou ali a falar, criança. Eu gosto de velejar, jogar ping-pong, jogar futebol. Não que eu seja boa em nenhum desses esportes, mas eu tento, né? Eu tenho como formação acadêmica, me formei em 2010 na Unesp de Botucatu, e eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Universidade de Tóquio em 2008, e eu vou contar um pouquinho mais para vocês mais para frente como que foi essa experiência. E agora em 2019 eu finalizei o MBA na área de gerenciamento de projetos na Fundação Getúlio Vargas. Então eu vou contar para vocês um pouquinho. Essa aqui é um pouquinho da minha família, então somos uma família aí de muitas mulheres, né? Então tenho 2 irmãs, 3 sobrinhas, não nasce menino aqui de jeito nenhum. Esse daqui é o meu marido, né? E a minha filha, essa pequenininha aqui de 2 anos, e aqui é o time de supply chain da Corteva, que a gente tem a liga feminina aí de futebol. Ao longo da minha carreira, eu estava fazendo as contas agora, tem quase 10 anos, tem 10 anos que a gente vai se formar agora que a gente se formou, né, Cida, agora em dezembro. E ao longo desse período eu tive a oportunidade de trabalhar em 6 funções diferentes, que eu vou contar um pouquinho para vocês, e em 4 empresas diferentes, né? Então, eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe nos próximos slides. Então, começar por onde tudo começou, né, pessoal? Então, eu não tenho, a minha família, eu não tenho nenhuma. Meus pais não são produtores, meus pais são administradores de empresa. Então, eu sempre tive vontade, eu sempre gostei da área de biologia. Chegou naquela época de prestar vestibular, presta biologia, não presta biologia, presta direito, enfim, aquela indecisão que acho que muita gente passa. A minha irmã já fazia zootecnia na Unesp de Botucatu e tinha uma campanha grande, né, para eu ir para lá também, né, já que eu queria alguma coisa na área de biológicas. Então eu fui passar umas férias, fui nas férias no ano anterior estava no segundo colegial para conhecer um pouquinho, ver se eu tinha alguma inspiração, né, de acordo com a minha mãe. E nossa, quem conhece um campus de faculdade, né, você se apaixona. Então conversei com bastante pessoas lá, tudo, e acabei prestando agronomia. Então foi meio assim, no susto, né? Não vou falar que, nossa, né, nasci querendo ser agrônoma e tudo mais. Mas eu vejo que a vantagem da agronomia é que ela te abre muitas portas. Então, eu acho muito difícil uma pessoa que entre no curso de agronomia e que ela não se identifique com nada, porque tem tanta coisa para fazer. Então, tem as áreas da engenharia, então, desde a parte de engenharia rural, a parte de irrigação, drenagem, construções rurais, desenho técnico, acho que vocês devem ter agora no primeiro ano também, topografia, aí tem as temidas do ciclo básico, fisiologia vegetal, bioquímica, enfim, aí você passa por uma porção de disciplinas até o negócio começar a ficar bom, né? Então começa a ter as aulas de agricultura, com as grandes culturas, produção vegetal, e aí o negócio começa a ficar bom, né? Então, eu vejo às vezes esse ciclo básico, ele é um pouquinho mais, menos atrativo, né? Mas o negócio é perseverar que o negócio vai ficando bom com o tempo. E o que eu queria passar para vocês nessa parte Aí, junto com a Cida, a gente participou de muitos grupos de estudo, então isso é algo extremamente importante, aproveitar tudo que a faculdade oferece. Então, seja os grupos de estudo de assuntos específicos, então eu gostava muito da área de citricultura, eu fiz parte desse núcleo de citricultura lá da Unesp. As empresas júniores, então eu participei
quase a faculdade toda desse grupo que chama Senagre, e tinha um grupo que chama Programa de Educação Tutorial, que é um grupo de bolsistas que tem uma porção de tem uma porção de atribuições, então exerce algumas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então eu fui bolsista desse grupo aí desde o comecinho da faculdade, e também tive a oportunidade de fazer iniciação científica durante 2 anos aí como bolsista do CNPq e a bolsa do intercâmbio. E eu vejo que assim, quando a gente começa a faculdade, é tanta coisa que você não sabe direito para onde ir. Então a minha sugestão é pequem pelo excesso, vão conhecer. Antes de eu ficar nesses grupos aqui, eu confesso que eu fui na primeira reunião não de todos, porque eram muitos, mas fui de muitos grupos da Unesp. Então fui na primeira reunião, participei, falei, fui no nutrição de ruminantes, de grandes animais, fui até assim, de outros cursos do grupo da Florestal. A gente até tinha um grupo que a gente brincava, que era o pessoal um pouco mais alternativo lá do Timbó, Cida. Fui no grupo do Timbó, lá do pessoal que vai tem um trabalho bastante grande nos assentamentos, né, de extensão e tudo mais. Então, assim, eu fui em muitos grupos. Aí depois fui falando, não, nesse daqui eu acho que eu tenho mais afinidade, e acabei ficando nesses 3, que eu acompanhei aí praticamente a faculdade toda. E isso é muito importante. Aproveitem. Então, dentro da universidade de vocês, eu vi que tem estação experimental, do Morro Feio, como que é o nome da estação? Do Morro Feio. Aproveitem, façam um estágio na fazenda, tipo, tem muita coisa, procurem os departamentos de vocês. Então, vejo, e mais importante do que começar, é começar e terminar. Então, minha sugestão, deem a chance do negócio ficar bom. Então, pega assim, não, vou pegar 6 meses, não sei como, pelo que entendi, tem o curso aí oferecido de manhã, né? E tem também o curso noturno. Então, dentro de quem não trabalha e tem a possibilidade de ter essas janelas, procurem fazer os estágios nos departamentos e conhecer, acompanhar os professores, os alunos de mestrado, enfim. Procurem realmente participar das atividades acadêmicas, porque isso tudo é repertório, pessoal. Então, você fala assim, nossa, tem tanta coisa para fazer, começa por uma, né? Então, eu vejo a minha experiência pessoal. Então, eu fiz estágio na apicultura, mesmo sendo alérgica à abelha, depois eu vim a descobrir isso, mas deu tudo certo. E eu fiz estágio no melhoramento vegetal, no módulo de cogumelos, na parte de solos e nutrição, com microbiologia, micropropagação de plantas. Então, para cada um desses, eu dei assim, às vezes tinha semestre que eu fazia estágio nos 2 departamentos. Então, eu ficava uma manhã e uma tarde num departamento, e foi fazendo pequenos projetinhos, ajudando uma pessoa do mestrado, ou uma pessoa do doutorado. Então, foi muito bom de aumentar a rede de contatos e ir ganhando repertório, sabe? Meus pais moravam em Ibiúna, que é uma cidade que fica próximo aqui a São Paulo, fica em torno de 60 quilômetros de São Paulo. Então, todas as férias eu me programava para fazer nas férias de dezembro, que são um pouco mais extensas, eu me programava para fazer um estágio extracurricular fora da faculdade. Então, eu fiz na cooperativa da minha cidade, que era a cooperativa de Ibiúna, que é uma área, aqui fica no Cinturão Verde de São Paulo, então fiz estágio mais ou menos uns 2 meses lá na área de horticultura. Fiz um estágio também no Instituto Agronômico de Campinas, que era uma maravilha, assim, eu andava com a minha revisão bibliográfica, assim, da iniciação científica, todas aquelas pessoas daquele livrinho verdinho de nutrição de solos estavam lá, então foi bem bacana. Eu sei que a gente não deve fazer tietagem com pesquisador, não que eu tenha feito, mas eu achei bem bacana poder encontrar com todos aqueles pesquisadores lá também. Eu fiz um estágio também no Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas, com pós-colheita, e no CEAGESP, lá um pouquinho antes de me formar, fiz o estágio no CEAGESP, né, que é aquele centro de recepção de alimentos que tem aqui no estado de São Paulo, na parte de qualidade de horticultura. Então, o que eu vejo?
ao longo da graduação, trabalhei, ninguém sai especialista da graduação. Tem algumas pessoas que têm a felicidade de falar assim, não, olha, eu gosto muito de determinada área e seguir a graduação inteira focada naquela área. Ah, eu não gosto muito da parte de solos e fazer toda a graduação e estágios relacionados a isso. Mas que bom, é um caminho, mas não se preocupem em sair especialistas em nada na graduação. A formação da agronomia, ela é generalista, então aproveitem para aumentar o repertório de vocês, para conhecer diferentes áreas, diferentes pessoas, e foi como a Cida falou, a sua primeira rede de contatos é a sua turma. Então, aí, ao longo dos 5 anos, claro, a gente às vezes tem alguns trabalhos, algumas coisas meio controversas, né? É difícil, as turmas são grandes, é difícil assim, sair amigo de todo mundo, mas é importante você ter um bom relacionamento porque a gente se encontra direto depois. Então, eu já fiz entrevista com veterano, eu já entrevistei bicho, já fui estagiária de veterana, então assim, você encontra com as pessoas. E já pedi emprego pra gente também. Então, já ajudei em entrevista, fala assim, cara, não, estudei com essa pessoa, dei feedback positivo. Então, é importante a gente ter essa rede de contatos, né, que ajuda muito, né? Eu vejo que não é só questão de indicação, esse tipo de coisa, tem todo o mérito, as experiências que você ganha ao processo, mas ajuda a ter uma pessoa conhecida, né? Então, a minha sugestão é aproveitem a estrutura da faculdade e eu vejo que agora a gente está num processo um pouco, não sei como está o Ciências Sem Fronteiras, confesso que eu estou um pouco desatualizada. Na minha época não tinha, assim, logo quando eu saí da faculdade, quando eu voltei do meu intercâmbio, começou um pouco mais forte essa parte do Ciências Sem Fronteiras. Não sei como isso está agora, mas eu super incentivo que vocês procurem de alguma forma, se tendo a possibilidade, não sei se tem algum programa específico na universidade de vocês para intercâmbio, mas que vocês procurem, já dou uma dica, não tenham preconceito do Japão, só por causa do japonês. Eu não falava japonês quando fui para lá, e deu tudo certo. Malemar falava inglês e deu tudo certo. Então, assim, é um país que tem muitas bolsas de intercâmbio. E normalmente não é exigido, que nem eu escolhi o Japão, porque na época era o único programa que o mérito acadêmico era mais importante do que a língua para poder seguir no programa. Então, eu tinha um inglês bem básico, não falava nada de japonês, mas eu tinha um bom desempenho acadêmico. Então, isso foi o suficiente para poder passar na entrevista. Eu falei, cara, queria muito aprender a falar inglês. E eu falei assim, nem que eu tenha que ir para o Japão para aprender inglês, eu vou aprender esse dito cujo do inglês. E eu incentivo muito que vocês tenham procurem alguma vivência no exterior, não só pela língua, mas por toda a, a, a cultura que você aprende, a experiência de vida. E eu acho que um período você como estudante universitário abre muitas portas e é muito bacana. Então, acho que é uma das melhores épocas para fazer isso, porque antes de entrar na faculdade, a gente acaba que a gente é muito jovem, não tem toda a maturidade para fazer isso. Depois que a gente se forma, ao menos que você consiga fazer um mestrado, vai fazer uma especialização fora, fica um pouco mais difícil. Eu vejo que tem algumas pessoas que eu conheço que eventualmente lá para os 30 e poucos fazem um ano sabático, alguma coisa assim. Mas aí é diferente, né? Então, você sendo estudante, você consegue muita coisa. Então, de bolsas, esse tipo de coisa. Então, eu incentivo bastante vocês darem uma boa pesquisada. Olhem com um carinho especial para o Japão, que tem muita bolsa. Bolsa do consulado, essa Bolsa Jaço é uma instituição que tem muitas bolsas. Então, não sei como, agora, claro, com o Covid, né? Fica mais difícil, mas sugestão, assim, se fosse para fazer, eu fiz intercâmbio no terceiro ano de faculdade e foi muito bom, porque eu fiz no terceiro ano e meio. Então, aí eu voltei, fiz mais um ano de faculdade, de aulas, estágio obrigatório e me formei. Então, foi bem bacana a época, sabe? Então, eu acho que lá para o segundo, terceiro ano é uma época interessante que vocês já fizeram as disciplinas básicas e você consegue voltar, você volta um pouquinho meio fora de ritmo, mas você consegue voltar a um aninho só e você já se forma.
Então, pensem com carinho nisso, se programem aí para ver, dependendo para onde vocês forem, para dar uma caprichada no espanhol, no inglês, para onde vocês forem. Mas olhem com carinho isso, porque a faculdade eu acho que é uma das melhores épocas para a gente fazer, tá certo? Aí, beleza, né? Passei essa parte da faculdade, né? Comecei a fazer o estágio obrigatório, né? Então, fiz a seleção da Ihara, que é uma indústria também, indústria química, na área de defensivos agrícolas japonesa. Eu acho que contou bastante essa questão de. Eu falo, na época que eu voltei, eu já falava pouquinho japonês, mas eu sou meio desenrolada com as coisas, então consegui vender bem meu japonês, o pouquinho que eu tinha, e comecei a fazer estágio na área de pesquisa e desenvolvimento, na estação experimental da Ihara, e foi muito bacana. Na Ihara, eu fui, inclusive, estagiária de uma colega nossa de turma, que é a Mariara, a danada, dona Cida. E foi muito bacana, né, que poder ajudá-la, né, ela também estava começando na empresa e foi bem legal, assim, a minha experiência como estagiária dela e de outras pessoas. A Ihara é uma super empresa, tem produtos excelentes e foi muito legal ver, por exemplo, alguns produtos que eu trabalhei na estação, na época, fazendo os testes de eficácia, e depois que eles chegaram no mercado. Então, por exemplo, eles lançaram, acho que foi no ano passado, o Dino Tefuran, e eu fiz os testes lá na época. Então, é muito legal você ver os testes na época era o número da formulação todo codificado, teve uma seleção interna dos nomes para esses produtos, e é legal você ver depois de um tempo o produto no mercado. Então, foi bem bacana. E eu fiz bastante, esse estágio na Errara, ele foi bastante ativo, assim, eu vejo que uma característica da agronomia que a gente faz bastante trabalho, assim, de campo mesmo, braçal, então eu cuidava, fazia as aplicações com aqueles cilindros de CO2, com aquelas varinhas, aí nós éramos em 5 estagiários, então a gente ia revezando, um ia com o cilindro, os outros seguravam o tapume, outro ia fazendo as leituras, então foi um estágio bem bacana, bem prático, me ajudou muito depois de formada, porque eu fazia as caudas, enfim, então eu aprendi bastante, eu sou muito grata a esse período da Errara. Consegui fazer meu TCC lá também, com alguns experimentos, então foi muito bom. E no final do estágio eu fui contratada para uma área que, assim, absorve muita gente, que é a área comercial. Eu fui representante técnica de vendas foi um ano e pouquinho, quase um ano e meio, entre o período que eu fui contratada e que depois acabei saindo da empresa. E foi um período, assim, extremamente rico para mim, dessa questão da área comercial. A gente está bem próximo do cliente. Foi um período de muitos desafios. O meu primeiro desafio foi quando eu me formei, eu não tinha carro. Eu tirei carta com 18 anos, mas eu nunca tive carro. Eu tinha uma bicicleta com cestinha, né, Cida? E eu nunca dirigi. Aí chegou na seleção, então, não, você tem carta? Eu falei, não, eu tenho carta, tal, tudo certo. Nunca tinha dirigido um carro. Falei, então tá bom, olha, a gente vai precisar então que eu fiz a integração, a gente precisa que você esteja em Paracatu daqui a 10 dias. Aí aquele corre-corre para comprar carro e tudo mais. A minha primeira viagem, a primeira vez que eu peguei estrada na vida, foi para ir de Botucatu, onde meus pais moravam, para Paracatu, de carro, assim, na emoção, né? Então, foi bem bacana e dirigir é como qualquer outra coisa na vida. Eu adoro dirigir, depois de um tempo você pega o jeito. Mas tem umas curiosidades dessa parte da área técnica que eu sou uma pessoa até hoje, eu sou péssima com caminho. Mas assim, péssima. E naquela época, ó, não faz tanto tempo assim, não tinha Waze. E onde eu atendia não pegava GPS. Então, eu me perdia, não sei se alguém conhece essa região de Minas. Filha, não faça assim. Não sei se alguém conhece essa região de Paracatu, mas assim, as distâncias são gigantes, é pura plantação, são grandes culturas, então é soja, milho, não tem ponto de referência, são um monte de chapadões. Então, assim, eu me perdia absurdamente por lá. Mas assim, perdia de falar assim, não sei voltar. E teve uma vez que eu me perdi tanto, mas me perdi tanto, que foi acabando a gasolina do carro, eu não achava, eu dormi no carro. Olha que horror! Eu tive que dormir no carro, no meio do nada, porque eu não achava o caminho.
Aí depois disso eu tomei como uma resolução, como toda boa vendedora, eu andava com aquelas plaquinhas da Ihara, né? Para colocar em tudo quanto é canto. Aí o que eu fiz? Eu fiz a minha trilha. Fui pregando plaquinha por todo o caminho que eu tinha, tipo João e Maria, assim, e pregava até eu poder me adaptar. Então, assim, bom que agora vocês contam com a tecnologia, vocês não vão passar esse aperto. Mas, assim, foi meio punk, né? Dormir no carro. Mas falei assim, cara, eu não sabia, comecei a andar, não sabia onde ir, não tinha uma luz, não tinha uma fazenda, não tinha um nada. Eu falei assim, vai acabar isso daqui, então dormi no carro e depois aquilo tomei como alternativa fazer o meu próprio mapa. E depois, rapidamente, depois de um mês na área, um mês e pouco, entre indas e vidas, perdendo ou não, consegui me achar lá nos caminhos de Paracatu. E quando eu fiquei bem boa, me transferiram para São Gotardo. Olha que alegria. Que era uma região muito boa também. E foi muito bom quando eu fui fazer a minha integração com a pessoa que me substituiu em Paracatu. Eu falava, cara, vai seguindo a placa, você vai com a placa número 1, ó. Número 1 dá na Chapada, número 2 dá no cliente tal, número 3, porque eu fui demarcando tudo. Eventualmente perdi uma placa? Perdia. Mas logo achava outra. Então, qualquer coisa, fica a dica aí para quem é ruim de caminho. Mas vocês têm Waze agora, vocês não vão sofrer que nem eu sofri. E foi uma época muito boa, então eu fiquei nessa área, então eu fiquei em torno de 6 meses em Paracatu. A Ihara, na época que eu trabalhava lá, era uma empresa que estava crescendo muito. Então, tinha alguma reestruturação de equipe, então a gente tinha algumas movimentações, eles viam quem tinha o perfil melhor para cada área. Então, nessa área, por exemplo, em Paracatu, eu atendia grandes clientes. E na época, eu era uma das poucas revendedoras mulheres lá. Então eu tive um pouco de dificuldade, porque o que acontece? Alguns produtos, eu não podia ir em algumas fazendas, porque as esposas não aceitavam que entrassem mulheres lá. Olha que coisa bizarra. Isso, ó, gente, 2010. Aí eu tinha que ir sempre com algum agrônomo de revenda, eu tinha que ir com outra pessoa, então ficava muito difícil. Até um pouquinho antes de eu ir embora, eu tive uma ideia que eu fiz. Eu juntei para um café da manhã com as esposas dos meus clientes estratégicos para tomar um café da manhã, explicar de alguns produtos da Ihara e para elas me conhecerem, olharem para mim e falar assim, cara, não tem problema nenhum, né? Aí fui lá, mostrei uma foto do meu noivo, né, tal, para mostrar que eu era uma moça comprometida, né, que não... Enfim, mas você vê que tem algumas questões que você fala, poxa, 2010, né, a gente ter que passar por essas coisas não faz sentido nenhum, né? Mas em algumas regiões ainda mais tradicionais, eventualmente a gente tem alguma questão com isso ainda. Então, pensando nisso, até a minha liderança me transferiu para São Gotardo, que era uma região de muita cooperativa, que tinha um outro perfil com clientes um pouco menores, mais pulverizados, e foi onde eu me encaixei melhor, em função do acesso mesmo. Paracatu estava uma área um pouco mais difícil. E a atividade do RTV é uma atividade extremamente energética, mas é assim, você você visita vários clientes, você faz o posicionamento técnico. Na Ihara eles dão uma formação técnica para a gente muito bacana, mas tem coisa assim, você acabou de se formar, tem muita coisa que você tem que aprender no dia a dia, né? Então fazia bastante ensaio de campo, lado a lado de produto, fazia alguns treinamentos, fiz em torno de 5 ou 6 dias de campo nesse período de um ano e meio, mais ou menos. Então foi muito bacana. Mas eu vejo que para você trabalhar nessa área, tudo tem perfil, né, pessoal? Então eu vejo que assim, eu consegui fechar o ciclo, tive aquele bônus bom de venda, foi bacana, tudo, mas eu via que eu não tinha muito perfil para a área comercial. Então eu conversei com o meu líder na época, falei assim, olha, tem interesse, achei bacana, achei bacana em experiência, tudo mais, mas eu acho que eu não tenho muito perfil. Queria voltar para a área de pesquisa, ou ir para marketing e tudo mais. Na época, eventualmente, o tempo da empresa é diferente do nosso tempo pessoal. Então, na época, o meu gerente me falou: olha, infelizmente a gente tem um plano para você, de você ficar no mínimo mais 3 anos, e já anuncio que a gente está pensando em te mandar para Luiz Eduardo Magalhães, que a gente precisa de abrir uma outra frente lá e tudo mais. Aí eu que estava querendo voltar para São Paulo. Quando me falaram que ia para Luiz Eduardo, eu falei assim, cara, eu não vou para Luiz Eduardo. Embora fosse uma grande oportunidade, eu falei assim, gente, já estou em Minas querendo ir para São Paulo, vamos mandar para o Nordeste?
Então, foi aí que eu falei assim, não, eu vou começar a procurar algumas outras oportunidades. E foi aí que surgiu o trainee da Dow AgroSciences. Então, eu prestei o programa de trainee e, por fim, optei por sair da Errara em função realmente de não ter muito perfil para a área comercial e querer tentar outras coisas. Então, entrar como trainee é uma das formas de vocês entrarem nas empresas e é uma maneira bem bacana. Então, o trainee da AgroSciences, que hoje é a Corteva, depois eu contar um pouquinho mais da história para vocês. Foi um programa bem bacana, então era um programa bem rápido, de em torno de 9 meses. Então, os 3 primeiros meses, a gente conhecia um pouquinho da empresa como um todo. A Dow AgroSciences, na época, era uma divisão de uma outra empresa que chama Dow Química. E eu fiquei na parte de operações, né, de planta, então numa planta de beneficiamento de sementes. Então, eu fiz um projeto aí de padronização de uma metodologia de qualidade assegurada. Então, a empresa na época tinha, cada uma das unidades tinha alguns sistemas de controle ao longo da produção diferentes uns das outras. Então, eu entrei para ajudar a padronizar esse processo, para que quando chegasse no ensaque, né, da semente no produto final, tivesse tudo, não tivesse retrabalho, não tivesse que voltar por problemas de qualidade. Então, eu fiquei 9 meses nesse programa e no final do programa eu fiquei como coordenadora de uma das unidades para esse item específico, né, de qualidade assegurada, lá na unidade de Cravinhos. Então, a gente, na época, nessa unidade, não tinha um laboratório específico para isso, então foi construído um laboratório, ajudei a fazer o projetinho, contratar as equipes, então foi bem bacana, foi minha primeira experiência aí como líder de pessoas. Então esse laboratório tinha 9 pessoas, 9 efetivos, mais 15 safristas que trabalhavam na época, então era uma equipe grande. Então criar todos os procedimentos e a rotina do laboratório. Então trabalhei nisso por mais ou menos um ano. E foi muito bacana, mas eu vi assim, eu gostava da área de qualidade assegurada, mas o que eu vi assim que eu queria mesmo fazer era ser coordenadora de planta. Então, como todas as funções, né, pessoal, as pessoas vão mudando, abre função, fecha função. Aí surgiu na época, foi aberta uma outra posição na área de planejamento e a pessoa que cuidava da área de coordenação de atividades foi para essa vaga. Aí eu fui para a minha líder na época e falei assim, nossa, eu quero ser coordenadora de atividades. E deu tudo certo. Eu fui para essa área de coordenação de plantas e de atividades da planta. E na época, a minha estagiária do laboratório acabou entrando no meu lugar na área de qualidade assegurada. Então, foi bem bacana. E uma das funções Perfeito. mais legais... Pode falar. Vai acabar nossa primeira rodada. Nós vamos sair Então, e tá bom. entrar todo mundo de novo no mesmo link. Tá bom, Entendi. pessoal? Tá bom. É Combinado. só sair e entrar, tá? Tá Obrigada. bom. Imagina.